Escuta bem o que este velho gorila tem para rosnar. Aquele seu chazinho inofensivo antes de deitar é a emboscada silenciosa que está desligando a rede elétrica do seu coração, enquanto você fecha os olhos para o que pode ser o seu último sono. Você está aí, no auge do seu ritual sagrado, vestindo aquele pijama confortável que já viu dias melhores, arrastando os chinelos pelo corredor como se fosse um bicho preguiça que finalmente encontrou o galho perfeito para o descanso. A casa está em silêncio. A luz da cozinha é a única que resta acesa, e você se sente o capitão da sua própria balsa de paz, navegando em direção ao sono profundo. No centro desse espetáculo de tranquilidade está ela, a sua caneca favorita, soltando uma fumacinha rítmica que dança diante dos seus olhos. Você a segura com as duas mãos, sentindo o calor reconfortante passar para os dedos, e sopra o líquido com aquele biquinho clássico de quem está prestes a ingerir a paz mundial engarrafada. Para você, aquilo é o elixir da vida longa, uma infusão de calma que a natureza gentil preparou especialmente para o seu repouso. Afinal, você repete para si mesmo aquele mantra perigoso que a sua geração comprou como verdade absoluta. Se é verde e vem da terra, é bento. Se é natural, mal não faz. Escuta bem o que este velho gorila tem para rosnar no seu ouvido, porque o conforto da sua ignorância é a rede onde você está prestes a se enredar. Na selva, meu amigo, as cores mais vibrantes e os perfumes mais doces muitas vezes escondem as armadilhas mais letais. Você olha para essa mistura de ervas na sua xícara e vê um abraço, mas o que seu corpo enxerga é um invasor bioquímico silencioso. Você se deita, apaga o abajur e espera o mergulho no esquecimento, sentindo-se protegido no seu ninho de cobertas. Mas no silêncio do quarto, quando o barulho do mundo lá fora se cala, surge o primeiro estalo. É uma batida fora de compasso no meio do seu peito, um tum-tum que de repente vira um tropeço. É o som de um galho seco quebrando no escuro da mata fechada. Qualquer animal de respeito na natureza ficaria de pé no mesmo instante, com as orelhas em pé e os sentidos em alerta máximo ao ouvir um galho quebrando no escuro. Mas você não. Você escolhe virar para o lado, ajeitar o travesseiro e dizer para si mesmo que é apenas o cansaço, ou que talvez tenha sido o excesso de trabalho durante o dia. Você normaliza o fato de que seu motor principal está tossindo e falhando. Esse hábito de ignorar os sinais da sua carcaça é o que separa os sobreviventes das presas fáceis. Enquanto você tenta forçar um sono que não vem de forma natural, seu coração está lá embaixo, na lama, tentando bombear sangue contra uma maré de substâncias que ele não pediu e, francamente, não consegue mais processar com a eficiência de 20 anos atrás. O que acontece por trás das suas pálpebras fechadas não é um repouso regenerador. É uma emboscada biológica de proporções catastróficas. Imagine que seu coração é o motor de um jipe veterano, acostumado a enfrentar as trilhas mais pesadas da savana. Ele é valente, ele é resiliente, mas ele tem regras elétricas muito claras para funcionar. Quando você despeja esse chazinho milagroso goela abaixo para apagar as luzes, você está, na prática, enviando um comando de hibernação forçada para uma máquina que já está operando no limite do estresse. O chá entra na sua corrente sanguínea como um sedativo clandestino, bagunçando a rede elétrica do seu território interno. Ele começa a desligar os sensores de emergência e a forçar um ritmo cardíaco tão baixo e tão errático que sua pulsação deixa de ser uma marcha de guerra potente para se tornar um tropeço desengonçado. A grande mentira que te contaram é que a natureza é sempre uma mãe carinhosa. Na verdade, a selva é um laboratório químico brutal. As plantas mais vistosas e calmas são justamente aquelas que evoluíram para paralisar o sistema nervoso de quem as consome. Quando você toma essa poção para acalmar os nervos, você está silenciando o alarme de incêndio da floresta cortando os fios. O fogo continua lá, a inflamação continua destruindo seus vasos, a pressão continua desregulada, mas agora você apenas perdeu a capacidade de ouvir o aviso de perigo. Você se sente relaxado enquanto seu coração está gritando por socorro, lutando para manter a rede elétrica ativa enquanto as substâncias do chá tentam dar um curto-circuito na sua pulsação. Olhe para essa xícara agora e seja honesto com a sua própria sobrevivência. Você está realmente cuidando do seu motor
Ou está apenas desligando o painel de avisos para não ver a luz de óleo piscando em vermelho? Achar que a solução para uma máquina cansada é um tranquilizante de ervas é o erro mais clássico do amador na selva. Um prata fina de verdade sabe que o coração precisa não é de um sossego forçado que beira a parada total. Ele precisa de ritmo, de combustível real e de uma rede elétrica limpa para continuar na luta. Se você continuar tratando o órgão que mantém o sangue correndo nas suas veias como um rádio velho que só precisa de um chazinho para parar de chiar, a sua próxima noite de sono pode durar muito mais do que os seus planos previam. O perigo não chega com rugidos. Ele chega em silêncio, disfarçado de fumaça de camomila e conforto de algodão, esperando você fechar os olhos para dar o bote final na sua mecânica vital. A grande mentira que te venderam na feira ou no corredor do supermercado é que o termo natural é sinônimo de inofensivo. Isso é papo de bicho preguiça que nunca teve que fugir de um leopardo na calada da noite. Na selva, o veneno mais potente do mundo não vem de uma fábrica de produtos químicos. Ele vem de uma ranzinha colorida, de uma baga vermelha ou de uma folha que, aos olhos do ignorante, parece apenas alface. Quando você joga esse chá concentrado para dentro da sua carcaça, você está mexendo na bioquímica do seu território interno, sem ter o manual de instruções em mãos. O seu coração não é apenas um músculo que empurra sangue. Ele é uma central elétrica refinada, uma rede de fiação tão complexa que faria o painel de um caça-jato parecer um brinquedo de criança. No topo do seu coração existe um pequeno mestre de obras chamado nódulo sinusal. Esse sujeito é o seu marca-passo natural, o responsável por mandar o choque exato, na milissegunda correta, para que o seu motor pulse com vigor. O problema é que, ao se entupir dessas infusões que prometem desligar o seu sistema, você está, na verdade, jogando um balde de água gelada nesse circuito eletrônico. O que você chama de um sono pesado ou um relaxamento profundo, a biologia real pode classificar como uma bradicardia severa, um estado onde o seu coração bate tão devagar que o sangue começa a estagnar nos pés e o oxigênio não chega com pressão suficiente no seu cérebro. Muitas dessas ervas que você consome como se fossem refresco contêm substâncias que interferem diretamente nos canais de cálcio e potássio das suas células cardíacas. Para o leigo, isso não significa nada, mas para um prata fina que entende de mecânica vital, isso é o equivalente a colocar açúcar no tanque de combustível do Jeep. Você está criando um curto-circuito na condução elétrica do órgão. Em vez de um tum-tum firme e decidido, o seu coração começa a apresentar uma arritmia silenciosa. Ele hesita, ele gagueja, ele tenta encontrar o ritmo, mas os comandos que vêm do seu sistema nervoso estão todos embaralhados pelo sedativo natural que você acabou de ingerir. A grande armadilha aqui é que o chá mascara os sintomas. Se o seu coração estivesse falhando por falta de cuidado, você sentiria o peito apertar, o suor frio descer, o sinal de alerta tocar. Mas sob o efeito dessas poções calmantes, o seu corpo está anestesiado. O alarme de incêndio está gritando, mas você desligou o alto-falante porque queria silêncio para dormir. É a emboscada perfeita. Você morre sem lutar, sem perceber que o seu motor parou, achando que estava apenas aproveitando o melhor descanso da sua vida. O seu coração não para por cansaço. Ele para porque perdeu a conexão com a bateria central. Pare de acreditar que a solução para uma máquina que está tossindo e falhando é dar mais calmante a ela. Se o seu motor está batendo pino, você não precisa de silenciador. Você precisa de ajuste, de limpeza nos bicos e de uma faísca potente. O seu coração é um guerreiro que está na frente de batalha desde o primeiro segundo em que você foi gerado, e ele não pede trégua, ele pede condições para continuar lutando. Tratar o órgão mais nobre da sua existência com essa negligência naturalista é a maior prova de que você se tornou uma presa fácil, entregando o seu território para o inimigo, sem disparar um único rugido de resistência. Entenda de uma vez por todas, a verdadeira saúde cardíaca não vem de um pacotinho de ervas que promete milagres enquanto você apaga. Ela vem de entender a mecânica da sua pulsação e de fornecer os nutrientes e o ambiente que mantém essa rede elétrica limpa e o nódulo sinusal disparando com a força de um trovão. Você quer continuar jogando essa roleta russa com a sua xícara toda noite?
Ou quer finalmente assumir o comando do seu motor e garantir que cada batida seja um grito de vida e não um suspiro de despedida? Se você está cansado de ser enganado por contos de fadas sobre chazinhos milagrosos e quer saber como realmente blindar o seu peito e recuperar o vigor de um verdadeiro líder da selva, eu preparei o mapa da mina. Não perca mais tempo sendo a presa que facilita o trabalho do destino. A solução real para a sua mecânica vital está esperando por você agora. Clique agora no comentário fixado abaixo e entenda como proteger o seu coração de verdade antes que a próxima noite chegue. O mecanismo por trás dessa traição líquida é de uma crueldade matemática e silenciosa. Imagine que você é o zelador de uma usina elétrica vital, responsável por manter as luzes acesas em todo o território. De repente, o painel começa a piscar em vermelho, indicando que a caldeira está superaquecendo ou que os fios estão em curto. Em vez de abrir o capô e consertar a fiação, o que você faz? Você puxa o cabo do alarme sonoro porque o barulho está te incomodando na hora do descanso. É exatamente isso que esse elixir faz na sua carcaça. Ele não resolve a inflamação, não limpa as artérias e não devolve a elasticidade aos seus vasos. Ele apenas corta o fio da comunicação entre o seu coração e o seu cérebro. O fogo continua lá, destruindo a floresta interna, mas agora você está dopado demais para sentir o cheiro da fumaça. Essa é a grande emboscada da calma forçada. Quando você ingere essas substâncias antes de apagar as luzes, está desregulando a rede elétrica do seu território interno. O seu nódulo sinusal, aquele pequeno general que dita o passo da marcha, fica confuso. Ele manda o sinal para bater, mas a química do chá bloqueia os receptores, fazendo com que o comando chegue atrasado ou distorcido. O resultado? Uma marcha de guerra potente se transforma em um tropeço errático. O seu coração começa a gaguejar. E na selva, meu amigo, quem gagueja vira janta. Um prata fina de respeito não aceita que o seu motor principal funcione como um rádio velho cheio de interferência. Se o peito está chiando, você não precisa de um abafador. Você precisa de uma revisão completa no sistema de ignição. A ação imediata que você precisa tomar é parar de tratar o órgão mais importante da sua existência como se fosse um eletrodoméstico descartável, que só precisa de um tranquilizante para parar de incomodar. O seu coração não está batendo fora de ritmo porque está com insônia. Ele está gritando porque está sem combustível de qualidade ou porque a fiação está corroída por anos de negligência. O primeiro passo para retomar o controle do seu território é entender que o sono deve ser a sua oficina, não o seu ferro velho. Você entra na cama para recuperar as forças para a luta de amanhã, para afiar as garras e limpar as engrenagens, não para dar férias definitivas ao seu motor. Um gorila que se preza fornece ao seu corpo combustível e ritmo. A resolução real não vem de uma poção mágica vendida em caixinhas coloridas com desenhos de flores. A verdadeira manutenção da carcaça exige que você limpe os bicos injetores do seu sistema circulatório. Isso significa fornecer os minerais certos, os eletrólitos que fazem a faísca pular de uma célula para outra com a força de um raio, e não substâncias que paralisam a condução elétrica. Você precisa de magnésio, de potássio, de uma hidratação que realmente conduz a eletricidade, e não de um sedativo que transforma seu sangue em uma lama densa e lenta enquanto você dorme. Não espere o milagre da noite para o dia. A sobrevivência na selva é um jogo de vigília constante. Pare de normalizar esse peito que parece um bumbo desregulado. Se você acorda sentindo que foi atropelado por uma manada de elefantes, mesmo depois de tomar seu chazinho, é porque o seu coração passou a noite inteira lutando para não parar, em vez de estar descansando. Ele trabalhou o dobro para compensar a lentidão que você impôs a ele. Imagine correr uma maratona enquanto alguém segura o seu nariz. É assim que o seu coração se sente sob o efeito dessas infusões milagrosas. A sua pulsação deve ser firme, decidida e constante, como o tambor de uma tribo em pé de guerra. Para proteger o seu território, você precisa de clareza, não de névoa química. Se você quer realmente parar de jogar roleta russa com o seu peito toda vez que encosta a cabeça no travesseiro, precisa aprender a ler o painel de instrumentos da sua própria biologia. O perigo mora na xícara de quem prefere o conforto da ignorância. Um líder de verdade assume a responsabilidade pela sua mecânica vital e garante que cada batida seja um rugido de vida, não um suspiro de despedida.
A sobrevivência exige que você seja mais esperto que a armadilha. Se você está pronto para parar de sabotar a sua própria rede elétrica e quer descobrir como blindar o seu motor de verdade, sem truques de feira e sem mentiras naturais, o caminho está traçado. Eu deixei o mapa da mina, o guia prático para você recuperar o vigor e a segurança que o seu peito merece. Não deixe para amanhã o que pode salvar a sua carcaça hoje. Clique agora no comentário fixado abaixo e entenda, de uma vez por todas, como manter o seu coração batendo forte enquanto você dorme o sono dos justos e dos fortes. A selva não perdoa os lentos. Proteja o seu motor, proteja o seu território. Olha bem nos meus olhos agora, porque a brincadeira de ser bicho preguiça acabou. Eu não vim aqui para te contar uma história de ninar. Eu vim para te acordar antes que o seu próprio corpo decida fazer isso da maneira mais traumática possível. Antes de eu te entregar a chave mestra para retomar o controle dessa carcaça, eu quero saber quem está na trilha comigo hoje. De qual parte desse nosso imenso território brasileiro você está acompanhando este rugido? Digita aí nos comentários a sua cidade e o seu estado. Eu quero ver até onde a voz deste velho gorila está chegando. Se estamos ecoando nas selvas de pedra de São Paulo, nas matas de Minas ou nas planícies do Sul. A união da nossa espécie começa pelo reconhecimento de quem está na luta. Agora, presta atenção na resolução real desse mistério. Você passou os últimos minutos entendendo como aquele chazinho bento pode ser o curto-circuito da sua rede elétrica. Mas o que você faz com essa informação? Você joga a caneca na parede e nunca mais toma nada quente? Não, meu amigo. Um prata fina não age por impulso. Ele age com estratégia. A resolução não é o medo, é a consciência. O chá, por si só, é apenas uma ferramenta. O perigo real é a sua negligência em usar essa ferramenta para esconder um motor que já está fundindo. A sua responsabilidade começa no momento em que você decide parar de ser uma presa fácil. Se o seu coração está tropeçando, se o seu peito parece um bumbo desregulado, a solução não é apagar o sintoma com uma infusão de ervas, é abrir o capô e olhar para a engrenagem. A sobrevivência na selva exige que você seja o mestre da sua própria biologia. Isso significa que você precisa fornecer ao seu coração o que ele realmente precisa para bater forte: nutrientes reais, minerais que conduzem eletricidade de verdade e, acima de tudo, respeito. Você não pode exigir que um motor de alta performance funcione com óleo sujo e fiação corroída. Entenda que o seu território interno é sagrado. Quando você escolhe o caminho fácil do sedativo natural, você está abrindo mão da sua soberania. Você está entregando as chaves da sua usina elétrica para uma substância que não conhece o seu ritmo. A resolução definitiva para quem quer viver como um líder e não como um subordinado do cansaço é retomar o comando. Monitore sua pressão. Sinta sua pulsação. Entenda como o seu corpo reage a cada combustível que você coloca para dentro. Se o sinal de alerta acendeu, não corte o fio do alarme. Investigue a origem do incêndio. Um gorila de respeito sabe que a força não vem do repouso forçado, mas da integridade do sistema. Você quer dormir bem? Então garanta que o seu coração não precise lutar uma guerra mundial enquanto você está deitado. Limpe suas artérias com hábitos que realmente removam a lama. Fortaleça sua rede elétrica com o que a natureza pretendia que você consumisse, e não com o que o marketing te vendeu como milagre em saquinho. A sua carcaça é a única ferramenta que você tem para conquistar o seu território. Trate-a com a dignidade que um guerreiro merece. A mensagem final que eu tenho para você é simples. Pare de normalizar o declínio. Não aceite que é da idade ter um coração que falha ou um sono que depende de poções. A sobrevivência é para os vigilantes. Se você sentiu o estalo do galho no escuro, se o seu peito deu aquele tropeço que te fez perder o fôlego por um segundo, encare a realidade nua e crua. A solução real está no conhecimento e na ação imediata de quem não aceita ser janta de destino. Eu preparei o caminho para você. Deixei o mapa da mina no comentário fixado abaixo, mas a caminhada é sua. Eu posso te mostrar onde está a fonte, mas quem tem que beber a água e proteger o território é você. Assuma a responsabilidade pela sua mecânica vital hoje mesmo. Não espere a próxima noite. Não espere o próximo susto. Um prata fina está sempre pronto, sempre atento,
E nunca, jamais, desliga os sensores de emergência por puro conforto. Seja o capitão da sua balsa, o general do seu exército e o zelador da sua usina. O seu coração é o tambor que dita o ritmo da sua existência. Garanta que ele continue ecoando com a força de um trovão por muitos e muitos anos. A selva te observa e o seu vigor é a sua maior defesa. Este conteúdo tem caráter informativo e reflete a visão de um entusiasta da mecânica vital. No entanto, a sua saúde é um território complexo. Antes de iniciar qualquer protocolo, mudar sua dieta ou introduzir novas substâncias na sua rotina, é fundamental buscar a orientação de um médico ou profissional de saúde qualificado. Não tome decisões baseadas apenas em informações da internet. O acompanhamento profissional é a sua maior garantia de sobrevivência e segurança. Mantenha o seu motor revisado por quem realmente entende do assunto.